E aí, galera, bacana? A aula de hoje, movimento iluminista, muito importante para as provas escolares, para o vestibular. Tranquilo? Por quê, Ronaldo? Vamos fazer um exercício. Imaginem vocês estarem num espaço público e de repente vocês assistirem um duelo entre duas pessoas. Por qualquer questão de honra, interesses ou por uma mulher amada. Você que é uma menina, que é uma mulher, imagina seu pai impor um relacionamento ou um casamento que não é da sua vontade. Imagina alguém restringir um direito que você tenha. Imagina um governo que estabeleça uma única religião como obrigatória a todos. Imagine também se tolerar o trabalho escravo como um tipo de mão de obra aceitável. Certo? Então, sabe por que vocês não acham isso normal? Que o nosso mundo não é mais baseado na selvageria, na superstição, na fé sem limites, na ignorância, moçada. Nosso mundo hoje ele é baseado na razão, na liberdade de ação e de pensamento. Nosso mundo hoje ele é baseado no bom senso. Nosso mundo hoje ele é baseado na civilidade. Embora, em alguns momentos, na cabeça de alguns, isso não seja tão certo assim, né? A coisa deu uma falseada. Aliás, acho que essa aula, nesse caso, vem bem a calhar, né? Para que alguns parem para pensar o momento que a gente está vivendo, certo? Mas, de uma maneira geral, o nosso mundo, ele valoriza, antes de tudo, o racionalismo, o exercício da liberdade de expressão, de ação, e acho que devemos isso ao movimento iluminista. A coisa começa, na verdade, lá atrás, no Renascimento, né, entre os séculos XIV e XVI, quando esse racionalismo, esse criticismo, esse cientificismo já ganham peso dentro daquela sociedade. Ou seja, na formação do mundo moderno, as pessoas já apelam para a racionalidade, para o científico, certo? Para o crítico. E a mesma coisa vai ocorrer na formação do mundo contemporâneo. Essa é a questão. Portanto, de uma certa maneira, podemos dizer que o movimento iluminista, ele dá continuidade ao que o Renascimento começou lá atrás. Uma outra semelhança entre os dois movimentos são os interesses da burguesia, né? Por trás dos dois movimentos intelectuais. Correto? Ronaldo, você poderia salientar algumas características marcantes? Esse movimento intelectual, que começa no 17, mas você enxerga ele claramente durante o século XVIII, ele vai atingir essas áreas do conhecimento humano, certo? Filosofia, artes, ciência, política e direito, certo? Portanto, ele vai ter uma enorme importância na formação desse mundo contemporâneo. E aí, que dentro desse mundo que está sendo construído, podemos enxergar tranquilamente, como eu disse, o racionalismo, certo? O cientificismo, né? O liberalismo, porque estamos falando de o exercício da liberdade de ação, de pensamento, de comércio, certo? Uma outra característica muito forte desse movimento era o seu sentimento anticlerical. Não é que necessariamente eles fossem contra a fé, certo? Não é que fosse um movimento de ateus. Eles são contra o exagero, né? O obscurantismo gerado pela fé. Alguns afirmavam que a fé, em doses exageradas, levava à superstição, à ignorância, à violência. Nesse sentido, dentro do movimento iluminista, você enxergava esse anticlericalismo, que na verdade tem a ver com a diminuição da importância da religião dentro das estruturas sociais, econômicas, políticas e administrativas. Essa é a questão, tá? E tem uma outra característica também forte, que está ligada ao desenvolvimento da ciência nesse caso, que era o mecanicismo. Portanto, podemos falar
que esse movimento iluminista ele pode ser traduzido através do racionalismo, do cientificismo, do mecanicismo, do liberalismo e do anticlericalismo. Correto? Então, olha o esqueminha aqui, ó. Racionalismo mais o exercício da liberdade de pensamento ou de ação, certo? O que isso vai interferir? Isso vai interferir na construção de uma nova base, nesse relacionamento do homem com a natureza e com a sociedade. Certo, moçada? Essa questão, progressivamente, podemos dizer, aqui, ó, predomínio progressivo da razão sobre a religião. Certo? Formação de uma nova base desse mundo contemporâneo em construção. Essa é a questão que vocês devem lembrar. Por isso que, normalmente, eu afirmo, somos sortudos, nascemos após o movimento iluminista, certo? Vemos isso diariamente no nosso mundo. Tenho o prazer de verificar o empoderamento feminino, né? Lembro da Lei Maria da Penha. Estamos vivenciando manifestações contundentes contra o racismo. Lembram? Vidas negras importam. Gente, tudo isso é iluminismo. É a conexão através da história com coisas que foram ditas, pensadas lá atrás. E a gente vê a importância, a dimensão que isso ganha dentro do nosso cotidiano. Uma nova sociedade precisa ser construída. E o alicerce dessa nova sociedade está aqui, ó, está calcado no movimento iluminista. Então essa foi uma introdução, uma exaltação ao movimento iluminista, tranquilo? E na próxima aula nós falaremos dos feras, dos pensadores, dos filósofos iluministas. Tranquilo, moçada? E aproveitando o ensejo, considerando o momento de pandemia que estamos vivendo, não esqueçam, razão e ciência fazem bem à saúde. Valeu? Se cuidem, galera!